Ora, olá, boa tarde, bem-vindos à taberna. Desta vez, não a uma, mas a duas tabernas, sendo que eu me estou a portar mal, porque estou a agonia. Água. Mas Vai. calma, que isto ainda se pode proporcionar. De qualquer modo, hoje, por bons motivos, por motivos de férias, estamos separados, damos algum descanso à espuma dos dias, não damos descanso às nossas conversas, porque muito se tem passado. E esta semana temos que falar de pelo menos um grande assunto, que é a diminuição do escrutínio pela Assembleia da República do trabalho do Governo. E depois queria deixar também algum espaço para falarmos de um tema sugerido por ti, que é, enfim, o homicídio racista ou não que ocorreu em Moscavide. Mas já lá vamos. Começando pela questão do fim dos debates quinzenais, o que é que te oferece dizer quanto ao efeito democrático desta nova visão do centralismo português? O que é que me apetece dizer? Olha, eu ontem estava a pensar novamente nisto, é reciclar o pensamento. E ouvindo os podcasts da Normal Rádio, daqueles programas já conhecidos, eu já tinha escrito até sobre o corte que se faz à democracia, mas estava a pensar quais seriam os motivos. A maior parte da malta diz que os motivos que estão anexados ao fim destes debates quinzenais prende-se com a falta de tema, com os soundbites que são tirados dos debates, não com os temas de fundo, mas para propaganda nas redes sociais. E eu ontem estava a pensar se aquilo não seria o partido que está no governo, com o auxílio do maior partido da oposição, a começar a fazer o trabalho exatamente igual ao partido do André Cocó. Ou seja, já que estamos a caminho de um fascismo, então se calhar vamos ser nós a começar por fazê-lo. Não sei se será verdade. Era só uma coisa que eu estava a imaginar que poderia estar a acontecer. Agora, sei que quando tu votas num partido, se ganha ele ou não, e que ele tenha assento na Assembleia da República, ele representa alguém. Não é? Neste caso, imagina que eu votei no PS, que não é verdade, mas imagina que eu votei no PS. Ainda que eu tenha votado no PS, não é o PS que faz escrutínio ao PS, porque como tu sabes, nos debates, se tens atenção aos debates quinzenais, normalmente o tempo dos deputados do Partido Socialista estão lá para reforçar o trabalho do Parlamento. E Então, para o Sr. bajular, Primeiro-Ministro. Exatamente. É para dar mais tempo de antena ao seu Primeiro-Ministro para poder continuar a espalhar a sua palavra, não é? Então, Sr. Primeiro-Ministro, aquele trabalho que fez ali, que é espetacular, e que os portugueses tanto apreciam, o que é que tem a dizer sobre o tema? E o Primeiro-Ministro tem mais uns minutos para continuar a fazer propaganda. Quem faz o meu trabalho, supondo que eu votei no Partido Socialista, que está agora no governo, quem faz o meu trabalho de escrutínio é a oposição. São esses que vão garantir que o trabalho do governo é escrutinado. Logo que o Rui Rio, que é o pai da ideia, decide que não quer escrutinar o governo, e o António Costa aproveita a viagem à boleia do maior partido da oposição. Com certeza, isto é um frete que nós aqui fazemos, todos os 15 dias, fui para aqui falar de coisas que não me apetece. Trabalheira, deixa-me trabalhar, diria o Cavaco. Deixa-me trabalhar. É cortar a perna à democracia. É cortar a perna. Eu acho que a maneira que tu tens, ou tu consegues ter resposta, e não tens, a sério que eu já tentei, tu mandares um mail ou uma carta para qualquer sítio do governo a questionar sobre qualquer tema e poderias receber a tua resposta, não recebes, esquece, não vale a pena. Com este governo não, mas já tentei na altura do Sócrates, por exemplo, e estou a esperar até hoje. Também não seria, se calhar, muito interessante eles terem lá um batalhão de gente a responder a cartas dos portugueses. Claro. Não é funcional. Por vários motivos, porque a carta seria escrita por alguém,
E, portanto, não era a palavra do governo, era de alguém que falaria pelo governo, mais ou menos de forma correta, com informações mais ou menos enviesadas, portanto, não é relevante. Quem faz o teu trabalho de escrutínio são os partidos da oposição. É a única forma que existe. E o partido que está no governo e o partido da oposição aplaude. O partido que mais deveria querer ter momentos de confronto com o governo, que é aquele que supostamente terá a hipótese de chegar ao governo, se perpetuar muito, não, porque o André Cocó já vai com 7%. Portanto, o Rui Rio, que não durma na forma, porque o outro está a comer as papas na cabeça. Mas não será isto uma forma de reagir ao Chega? Assim, eu tenho ouvido dos comentadores e dos podcasters e desta malta que acompanha estas situações, três grandes fundamentos para isto acontecer, não é? para esta decisão de redução do número de presenças do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. A primeira é que o PSD está a perder votos não para o PS, mas para Iniciativa Liberal e Chega, e que estes dois partidos são especialistas na expressão que tu daste há pouco, na criação de soundbites, e que, por causa disso, o próprio Rui Rio tinha interesse em diminuir as oportunidades que eles têm de abrir a boca. Sabemos que os partidos que não têm bancada, portanto, os partidos que têm apenas um deputado, têm menos oportunidade de falar, e que uma grande oportunidade de falar que têm é nos debates quinzenais. Ora, com isto diminuem aqueles discursos para o Facebook. Pode ser isso. Depois há um conjunto de pessoas que acha que isto acontece porque o Rui Rio ainda não pensava em ser líder do PSD e já falava mal da participação na Assembleia da República e já falava que não tinha grande interesse no papel da Assembleia da República e que pode encarar isto com algum enfado. Epá, sinceramente, acho que isso é uma perspectiva quase infantil de quem quer bater no Rui Rio por bater. Não me parece que ele seja assim tão fraquinho e esteja assim tão mal aconselhado. E depois há um grupo de pessoas que entende que se calhar pode ser a visão mais escondida, mas pode ser o início de um entendimento central, de um bloco central, que começa por diminuir a crispação, porque levando o governo ou o primeiro-ministro menos vezes à Assembleia, a crispação é menor entre os líderes dos dois partidos, e que isso pode ser o princípio de um entendimento para afastar a geringonça e para a criação de um bloco central. Pessoalmente, a motivação interessa-me pouco. Qualquer uma das três, se é que é alguma destas três, não é? Não sabemos, só que quem sabe são os que conversaram no telefonema que foi feito ou nos almoços que foram feitos para decidir isto. Qualquer um dos três fundamentos é fraquíssimo. Fraco em termos democráticos. Para já, porque eu tenho um problema muito sério com a atuação do governo não escrutinada, porque o governo não é eleito. Nós não elegemos o governo. Eu não votei para as pastas que foram atribuídas. Não votei para os secretários de Estado, não votei para os seus assessores, não votei para os chefes de gabinete. E, por isso, eu quero-os lá. E quero o chefe deles lá, muitas vezes. E a sua eleito? Eu até nem me importava que ele fosse lá todos os dias. Porque ia ter toda a gente à perna. E ele tem tido tempo para andar a viajar bastante, até para sítios pouco recomendáveis. Mandou ultimamente a dar palmadinhas nas costas de líderes muito pouco recomendáveis, só para ver se consegue malta. Ia fazer vénias e olhar para os sapatos e tal. Exatamente. Portanto, se tem tempo para andar a dar palmadinhas nas costas e a fazer vénias, também tem tempo para ir responder perante os deputados eleitos pelo povo português e prestar contas daquilo que anda a fazer. Efetivamente,
criou-se a sensação nos últimos... Olha lá que viraste a câmara ao contrário. Queres fazer uma visita guiada? Não. Estou a achar estranha a gravação, estás a ver? Nunca gravei através do telemóvel. Não sei se a gravação não sairá contigo em grande e comigo em pequeno. Não é importante, mas é estranho. Não te preocupes. Mas, de qualquer modo, como eu dizia, os fundamentos são fracos e acho que não há nenhuma consequência positiva que se possa retirar disto para a democracia. Agora, não sei muito bem se na linha que nós estávamos a ter de oposição na Assembleia, com esta visão de que ser patriótico é não fazer oposição durante o período do Covid, eu não sei se realmente fazia muito sentido haver os debates quinzenais, porque havia quase um favorecimento ao governo pela eliminação do exercício da oposição, tendendo às circunstâncias, como se estivesse tudo bem. Ninguém se quer queimar, ninguém quer meter o dedo num terreno em que as coisas parece que queimam quando lá vão. E isto cria uma enorme confusão, tu repara. O governo teve, no acompanhamento do Covid, uma reação popular forte. As pessoas dizem que se comportou bem ou muito bem, na maioria dos casos, não é? Nos inquéritos que fazem. O que significa que, para as pessoas, parece que a oposição e o trabalho da oposição não fez grande falta. No entanto, o André Ventura cresce. Ora, se o governo se está a portar bem ou muito bem nesta fase, porquê que o André Ventura cresce? Porquê que há uma oposição silenciosa que não vem da Assembleia da República, porque o André Ventura tem muito pouca capacidade de intervenção na Assembleia da República e a pouca que tem não aproveita, porque não lhe interessa participar no exercício político, interessa-lhe participar nos vídeos que faz para aproveita, o Twitter. Pedro, aproveita. E um exemplo foi agora. O confronto que ele fez à Marta Temido, à ministra, e depois o que passou e a comunicação social quis fazer foi passar a resposta que a Marta Temido deu, e bem, que nos relatórios, em baixo, vinha as letras pequeninas a dizer que havia uma diferença entre os dados nacionais e concelhios, que eram acertados ao fim da semana, salvo erro. E até lhe recomendou uma consulta de oftalmologia paga pelo Serviço Nacional de Saúde. A resposta foi boa. O problema está que o André Ventura, o André Cocó, é muito mais engenhoso e trabalha muito melhor os seus vídeos, o que faz com que ele, do todo, retire a sua parte, a parte que ele mandou, a farpa, e retire a resposta. E o que vai passar nas redes sociais é só a farpa que ele mandou. Seja verdade ou não. Com um título que é a grande tareia que André Ventura deu à ministra. Não. Qualquer coisa que tenha incluído vergonha. Qualquer coisa é vergonha para dar. Isso é o que ele mete. Deixa-me lá ver o que é que a criatura escreveu no Twitter. Eu não me vou reclamar. Lamento imenso, mas é uma rede que não... Mas posso consultar o YouTube, onde ele partilha, se bem que eu não seja subscritor. Eu não sei o que é que eles fazem. Este gajo está sempre na moda de cima no Twitter. Está sempre aqui no Trending Now. Lá está o Ventura. E o que é que ele disse? Agora só fala da questão racial, não é? Olha, repara. O último vídeo que ele partilhou sobre o Estado da Nação, presumo que foi esse com o debate da Marta Temido, há 2 dias, e o título é O Estado da Nação vergonhoso. Eu não disse, tinha que ter vergonha. Tinha que ter vergonha, ele não sabe dizer outra coisa. Mas ele capitaliza. Porquê? Porque ele tem o... Enfim, não encontro nada acerca Ele tem um método de trabalho, vou-te chamar assim, método de trabalho de conquista de eleitores dos fascistas, que é criar inimigos, pequenos inimigos. E pequenos inimigos
fáceis de derrubar. Não é? Ele quando pega, e pega nas fragilidades, ele diz que é um grande português e tal. Onde é que ele se agarra no grande português? Até me Do Benfica. admira que não tenha dado. Já deu. Estava a dizer, até me admira que ele não tivesse dado ainda os parabéns ao Salazar, mas já está feito. Está feito, ok, pronto. Já está Ele feito. agarra-se às glórias, para o podcast não vou ver eu fazer Eu discordo do Salazar, mas é engraçado, porque ele fala em relação ao Salazar como a maioria das pessoas fala em relação à Ventura. Ele é um idiota, mas ele é um idiota, mas ele é que diz as coisas certas. Ele é um estúpido, mas ele é que diz não sei o quê. E sim, ele sim. tem o discurso. Eu discordo do Salazar, mas. Mas sempre que é um mas ou um se, a coisa descamba. Mas repara bem isto. Espero acabar como ele. Pobre e incorruptível. Pobre. Ele espera acabar pobre. Portanto, ele não vai defender o fim da pobreza. Não, ele é mentiroso, porque os amigos dele têm tudo menos de pobre. Onde ele anda enfiado é tudo menos pobre. Quer dizer, ele é um alpinista. É um bom alpinista. Ele não devia defender a eliminação da pobreza? Não o faz, nunca o fez. Ele sempre defendeu o capital. Não sei, um político populista não devia dizer estou cá para acabar com a pobreza. Vou tirar tudo aos ricos para vos dar a vocês. Não, porque ele agarra-se às fragilidades que existem na sociedade e aponta o dedo. E a esquerda aí é culpada. E depois já pega com o segundo tema. A esquerda aí é culpada porque fecha sempre os olhos. Não, são os coitadinhos, são os coitadinhos, são os coitadinhos. E ficam-se naquela coisa dos coitadinhos, não lhes podemos fazer nada. Quando o André Ventura pega nos ciganos, o cigano é a palavra fácil que tu consegues enquadrar com uma comunidade. Sendo que o problema está nos bairros sociais em geral. Com as comunidades todas que lá estão dentro. Portugueses tradicionais, daqueles que já moram em Portugal. Sim, mas já sabemos não é? o amor que ele tem. O amor que ele tem a causas que sejam de fácil aproveitamento sem terem de ter substrato. Ele agarra tudo. Mas ele tem substrato. Os bairros sociais têm problemas. Têm problemas. A esquerda tradicional... Mas ele não está preocupado com os problemas dos bairros sociais. Está no sentido em que ele se agarra àquele alvo que é fácil de identificar, que é os ciganos. Porque tu não dizes o português, porque tu não consegues diferenciar do bairro social, é um malandro e assalta. Ele não consegue dizer isto. E nós também não conseguimos reconhecer da mesma maneira. Tu se vires um tipo que vem do Irão, Paquistão, e se meta dentro de um avião e exploda, não é? Faça um ato terrorista, o muçulmano é terrorista. Mas quando aquele fulano lá da Dinamarca, acho que sim. se fez explodir, em que era um radical... Não se fez explodir, ele entrou com armas pelaquela ilha, onde estava aquele grupo de jovens... Não, ele não se fez explodir o caminhão antes, na cidade. Mas tens razão que ele não se fez explodir. Ele depois foi lá mas entrou armado naquela ilha onde estava a ver a concentração, ou o acampamento comunista. Não era comunista? Não era, acho que era de uma juventude qualquer. Não era uma juventude, mas não era. Eu tinha ideia que era de um partido comunista, mas enfim. Mas que fosse. Tudo bem, é igual. Entrou por ali adentro e matou pessoas. Exatamente. E o que é que acontece? Ninguém começou a dizer aquele fulano é um terrorista, extremista. Não, aquele gajo é um norueguês que é maluco. É um maluco só. Estás a ver? E a gente consegue fazer aqui uma diferenciação porque consegue reconhecer, enquadrar um comportamento a um grupo étnico ou religioso. Ora, é feito as duas coisas. O terrorismo pressupõe um comportamento de grupo com o intuito de gerar o medo. Não tem que... independentemente do resultado, não é? E aquilo sendo um ato isolado, eu não sei se pode ser apelidado terrorista. O terrorista tradicional, nós vemos, é a única maneira que aqueles povos têm de dar resposta, ainda que extremada, ainda que do nosso ponto de vista completamente fora da caixa, ao terrorismo que é praticado, tanto pelos americanos como pela malta da União Soviética, a intervir naqueles territórios para fins pessoais, nacionais, não é? Os russos entraram pelo Afeganistão adentro, aquilo era deles, depois levaram na tarefa porque aquilo foi o Vietnã deles.
os americanos andam sempre a meter a colher em todo lado do mundo, como se o mundo fosse deles, e depois ainda se dizem que são os polícias do mundo. O que é que eles estão a fazer? À conta do petróleo, obviamente, e dos negócios, grandes cambalaches. O que eles estão a fazer é criar jovens, sobretudo jovens, que se vêem num modelo de vida em que a vida não tem prazo. Hoje estás vivo, amanhã talvez não, porque aquela malta anda sempre a largar bombas, a gente nunca sabe onde é que ela vai cair. Pois. E são extremistas. E são extremistas à condição. Porque tu não dizes que a resistência francesa, por exemplo, no tempo do nazismo, que eram terroristas, mas do ponto de vista dos nazis, eles eram terroristas, porque andavam a meter bombas no território que estava ocupado por eles, certo? Certo. Portanto, o terrorismo ou não depende de que lado é que tu estás a ver a coisa. Não, eu tenho uma visão de terrorismo, não é? O terrorismo... O terrorista do lado lá é um herói. O terrorismo pressupõe pressupõe a instituição, a institucionalização do medo, porque é tanto nas pessoas como nas instituições, como no Estado em si. Pedro, eu só te vou dar aqui por exemplo, aquilo que tu viste quando começaram em França a fazer porcaria e começaram logo em Lisboa a meter pinos de cimento em determinadas ruas da Baixa para o caso de fazerem isso. Isso é tal implementação do medo, quer nas instituições, quer nas pessoas, que resulta de atos que parecem ser aleatórios, mas que na realidade não são, mas que dão a sensação de que são atos aleatórios, para que as pessoas fiquem sempre com o receio: qualquer dia é aqui, qualquer dia é a mim. E essa forma de agir é um sucesso, porque efetivamente não precisa de grandes exércitos, não é? E então, se formos para esta lógica que ainda se fala do terrorismo islâmico, ou do terrorismo de organizações com fundamento no islamismo, ainda é pior, porque existe uma disponibilidade para a morte que torna a pessoa numa munição ou numa arma. A religião é uma consequência, porque repara, vamos pôr a coisa ao contrário, não é? Tu nasces no Iraque. És iraquiano. Tens boa pinta para isso até, com barba já e tudo. Então, podias passar perfeitamente por iraquiano. Férias em máquina. Vamos fazer de conta. Tu vives constantemente em terror sem saber onde é que vai cair a bomba. E tu não tens nada a ver com guerras. A tua vida que tu queres é uma vida tranquila, crescer, ter filhos e por aí fora. Tu vives em constante terror. Contra pessoas, e tu conheces pessoas, ou conhecias, que entretanto morreram porque levaram com um tomahawk que os americanos dizem que foi um dano colateral. Tu vives em constante medo. Sim, mas tu repara, quantos desses apelidados terroristas porque tu conheces o nome, tu consegues diferenciar. Que participaram ou promoveram atentados na Europa viviam nos países de base islâmica. A grande maioria deles até eram pessoas que já estavam, que foram recrutadas, mas que viviam e que viveram e cresceram na Europa. Até há muito pouco tempo, e faz parte da cultura deles, eles nunca atacavam o país de acolhimento. Até há muito pouco tempo, os islâmicos nunca atacavam o país de acolhimento. Vamos imaginar, aqui na Europa, viveriam em Portugal, poderiam atacar a Espanha, mas eles nunca atacavam o país de acolhimento. Isso é uma nuance recente. Sim, mas é uma nuance recente. Nós estamos a falar deste terrorismo associado ao Estado Islâmico, ou seja, associado a um movimento político de base colonialista que pretende anexar territórios para... Mas estamos a falar já do Daesh. Para a sua causa, não é? Estamos a falar deste, não estamos a falar de outros movimentos mais ou menos isolados, nem estamos a falar de movimentos políticos anteriores, em que havia muita guerra territorial e havia muitos atentados que eram feitos
fora da Europa e não nos interessavam nada porque eram feitos lá fora, então andaram na boinha. E só quando deixou de ser na boinha é que nós começámos a sofrer na pele. Porque quando nós começámos a ir para lá e a envolver-nos diretamente no conflito, começaram eles a vir para cá. E quando falam em vir para cá, não é, como muita gente acha, não é? Em barcos à fome e à sede e a risco de morrer para vir para aqui fazer atentados. São pessoas que vivem em condições miseráveis cá na Europa e que são facilmente recrutadas porque lhes dão um propósito. Esses são os guerreiros enfim, do aproveitamento pela indigência a que foram votados pelos Estados onde residem, os Estados da sua nacionalidade. É chocante, não é? Não, mas França é um sítio diferente. Estamos a falar de pessoas que foram votadas à indigência, foram votadas a serem fora da lei e a serem pessoas fora do sistema normal de progressão social e que com muita facilidade se recrutava. Aliás, houve recrutamento em Portugal porque as pessoas precisam de causas. E estes Estados que não fomentam a autocrítica, nem fomentam o escrutínio, são Estados que reduzem as causas. E nós vamos, de algum modo, assistir a isso agora na Assembleia da República, para voltarmos, se calhar, para sairmos aqui desta conversa paralela. Se calhar nós vamos começar a assistir isso na Assembleia da República, que há pessoas que, se calhar, deputados que se calhar vão perder as suas causas, vão perder o seu fundamento, vão perder a necessidade. Se nós não temos uma Assembleia que, se o objetivo da Assembleia é trabalhar em comissão e o plenário perde aquela que para mim é uma das suas funções mais importantes, então há muito deputado que ali está que está a encher chouriços. Isso é um porque problema. Não tem competências para integrar determinadas comissões e porque em plenário está lá só para o voto eletrónico. Repara, isso, era o que eu ia dizer. Por defeito, o Parlamento já diz o que ele é, não é? Uma coisa onde se parla, onde se fala. A partir do momento em que tu limitas a oratória ao líder parlamentar, ou pouco mais, tu tens ali 200 pessoas, mais ou menos, que não fazem ponta do charuto, senão levantar-se, pôr-se de pé, bater palmas, dizerem muito bem, e carregar no botão para votar. E depois participam nas suas comissões parlamentares, aí podem falar e terás a oportunidade. Mas no plenário em si não falam. Estão em silêncio. Portanto, tu não sabes minimamente o que é que aquela malta anda a fazer. Pior ainda, está tudo na página da Assembleia da República, não é? Sabes o que é que eles fazem. Podes ir a parlamento.pt e sabes o que é que eles andam a fazer. Tu não sabes o que é que eles pensam, porque eles têm uma oportunidade de confrontar diretamente os ministros e o primeiro-ministro no plenário e isso agora é-lhes vedado. Não sabes, porque agora os deputados do PSD, uma deputada, salvo erro, do PSD, escreveu aí que pediu liberdade de voto, agora a propósito desta coisa dos 15 dias, porque lhe foi negado. E ela votou contra na mesma, ela está dentro do partido, e enquanto o Rui Rio lá estiver, está condenada. Numas próximas eleições, se o Rui Rio continuar a ser o líder do partido, ela é afastada. A não ser que a malta comece a falar sobre isso e ele tenha vergonha e, para não dar parte fraca, a mantenha lá. Mas, de outra forma, a partir do momento que ela é possível que isto funcione assim, não é? A malta tem vergonha e depois encolhe-se. De outra forma, a partir do momento que ela vota contra a disciplina de voto, ela é afastada. E, de certa maneira... Vamos ver, não é? No PS houve 21. Houve 21 pessoas que votaram contra a orientação do partido. Sim. E, pronto, alguns por motivações diferentes, nem tudo foi a mesma coisa. Apesar de eu achar muito engraçado ver na mesma causa a Begonha, que é uma carreirista socialista, não é? Que fez a Jotinha toda e agora vai fazer
o PS todo, e agora é deputado, e a seguir há de ser secretário de Estado, e depois eventualmente lá chegará a ministra, ou qualquer coisa. E ao seu lado, na mesma causa, Isabel Moreira, que até muito recentemente deputada independente e que se calhar se fizesse uma verdadeira reflexão veria que tinha muito pouco a ligá-lo ao PS, mas pronto, é que é uma pensadora livre, para mim uma das pessoas mais inteligentes que tem assento na Assembleia da República e uma pessoa que é digna de ser apoiada. Se nós votássemos em candidatos a deputados e não em partidos, ela poderia certamente contar com o meu voto. Mas como nós cá não votamos nas pessoas, votamos no partido. E como é que tu saberias em quem votar? Vamos imaginar que a candidatura é uninominal. E nós já conhecemos o processo, não é? Temos uma experiência de como essas coisas se processam. Exatamente. Como é que tu saberias qual foi o percurso daquela pessoa? Tu Assim, conheces. eu acho que o voto uninominal iria causar um imediato envelhecimento da Assembleia da República. Porque a maioria das pessoas iria ser eleita pelo seu currículo. O que significa que ia ser dada uma oportunidade muito menor aos jovens. Não é? A Begonha, por exemplo, teria que andar a circular aí em conselhos de administração de empresas até poder ser deputada para ganhar currículo, porque o currículo tem a Jota. E o que quer dizer? O que quer dizer? Terias um Parlamento muito mais conservador. Porque, tendencialmente, as pessoas, quando ficam Mas ao mais mesmo tempo, idosas, ficam mais conservadoras. se tu votas em pessoas que já estão estabelecidas individualmente, a tendência será, especulo naturalmente, para serem também mais livres no momento de votar. Porque não tem que dar cartas a ninguém, não tem que estar a comprar lugares. Percebes? Uma pessoa que esteja estabelecida é muito mais independente. É muito mais. Oh, Pedro, os gananciosos são gananciosos até à morte. Ou tu viste o Belmiro com a idade a ser um fulano filantropo e a dar e um mecenas e a dar o dinheiro dele para as causas. Não, mas ao mesmo tempo a idade trouxe-lhe a capacidade de analisar problemas que antigamente se calhar não via. Claro que E a sim. idade trouxe-lhe, e se calhar até lhe trouxe mais egoísmo, não sei. Agora, o que eu acho é que quando nós estamos estabelecidos e não temos medo e chegamos ao lugar onde queríamos estar, deixamos de fazer favores e deixamos de nos submeter com tanta facilidade. Deixas de ser um carreirista, sobretudo. E eu acho que, havendo o risco de a Assembleia da República envelhecer e desaparecerem lá jovens, alguns com bastante mérito, porque efetivamente o têm, quer intelectual, quer político, ainda assim ficaríamos com uma Assembleia mais, se calhar, mais técnica e mais livre, mais independente. Gostava, era um exercício que eu gostava, sinceramente. Gostava que desaparecessem da Assembleia os que são eleitos porque temos que lá meter aquele. Que é uma frase que eu adoro, que é pá, temos que lá meter aquele. Eu não sei, no outro dia estava a ver um comentário, já não sei de onde, vejo muitas coisas de muita gente. E um facto, antigamente tu tinhas grandes oradores. Quem ia para a Assembleia eram grandes oradores. Estou-me a lembrar agora do Almeida Garré, por exemplo, que tem textos feitos a propósito da matéria. E hoje em dia, e aqui há muito pouco tempo, não há muito tempo, falava-se porque é que os portugueses estão a ocupar cargos de topo nas instituições internacionais, como o Guterres, por exemplo. E a ideia que veio é que, como Portugal passou em grande confronto, na altura, antes do 25 de Abril e logo a seguir ao 25 de Abril, havia grandes confrontos entre ideólogos, não é? Havia ali um treino, um confronto, que aconteceu também mais tarde com o Sócrates e o Santana Lopes, porque se confrontavam semanalmente na televisão, e resultou no Sócrates ser um grande orador em Assembleia. Isso desapareceu.
e, portanto, também justifica que aquela malta não quer estar ali a puxar pela retórica que não tem. E, ok, o António Costa, se calhar, de vez em quando faz ali umas piadas, era bom para fazer algum stand-up comedy, não é? Mas também não tem assim um grande dom de oratória. E o Rui Rio, pior ainda, e ainda por cima o Rui Rio tem um defeito, que é conforme me dá o vento. Não estou a dizer que ele seja. Estou a dizer, na verdade estou. Ele é um bocado incoerente, quer dizer, uns dias diz a coisa de uma maneira, outros dias diz de outra. E nos dias que correm em que a comunicação social tudo escrutina e confronta ideias de agora com ideias de há 15 dias, quando tu dizes um dia que a tua vida preferida é água, no outro dia que dizes que é sumo de laranja, então, mas espera aí, calma lá, tu dizes uma coisa. E há coisas que sim, é verdade, as circunstâncias mudam, como foi agora o caso do António Costa, a propósito do acordo escrito que irá fazer com a esquerda ou com a direita, para só saber, mais à frente descobriremos, mas é óbvio que há aqui uma mudança de circunstância que não existia há um ano atrás. O PS ganha as eleições, tem uma possibilidade de fazer um governo mais ou menos estável, com um apoio ao outro nos orçamentos de Estado, mas consegue fazer uma governação independente. O PCP, porque estava a perder votos, não queria entrar outra vez numa geringonça, porque os comunistas não perdoaram a geringonça. Não é? O Partido Comunista há muito que diz que não governaria com o Malta, que ideologicamente era igual ao PSD, não é? E depois entrou na geringonça e os comunistas votam na K7, mas alguns não, e portanto perderam muitos votos e agora não podiam embarcar em mais uma geringonça. O Bloco de Esquerda é uma espécie do partido do táxi que capitalizou com a geringonça e estava a curtir a coisa porque estava-lhe a render o peixe. A coisa estava-lhe a render. As circunstâncias mudaram. Veio o Covid e agora o Costa está à rasca porque tem o orçamento de Estado para aprovar. Mas o Costa está a correr tudo bem. Não está, não. Está a correr tudo bem até agora porque estás no Covid. Portugal não foi dos países que sofreu mais com o Covid, em termos de número de mortes, apesar dos outros países apontarem o dedo, mas a verdade é que nós temos uma pandemia relativa, não é assim uma coisa dramática como aconteceu em Espanha e Itália, ou como está a acontecer nos Estados Unidos. Mas a partir de agora, estava a tentar apanhar outra vez a linha de pensamento. Daqui para a frente, o que é que acontece? Ele tem um orçamento de Estado para aprovar agora para o próximo ano. Tem dinheiro, em princípio, virá no próximo ano com a União Europeia, que ele tem que aplicar, não sabe onde. Porque ele não sabe onde é que vai meter o dinheiro. Não sabe, esquece isso. Porque ele depende das empresas, depende da obra pública, depende de muitos fatores onde meter aquele dinheiro. E ele não pode meter o dinheiro à toa como costuma fazer. Porque uma coisa é tu teres um orçamento de Estado que é feito agora, que te prevê X número de obras. Outra coisa é assim, nós temos um problema. E o que o governo fez foi, nós precisamos de dinheiro para compensar. Mas o que ele vai compensar é o quê? Vai meter nos cofres e não usar? Não é esse o princípio. O princípio é que aquele dinheiro venha para ser investido. Mas investido onde? Ele depende de alguém para o investir. Obra pública? É o que ele vai fazer. Ele vai meter nas empresas para serem as empresas um investimento a fundo perdido e correr o risco do que aconteceu nos anos 90, que a malta meteu o dinheiro no bolso e desaparecia? Não sabemos. Portanto, ele tem um problema de como é que ele vai, no próximo orçamento, meter aquele dinheiro e que essa ideia, agora sem Centeno, agora sem o Cristiano Ronaldo das finanças, como é que ele vai fazer com que essa ideia seja aprovada ou pelos partidos da esquerda, que o acompanham no Orçamento de Estado, ou pela direita? Portanto, ele agora para a frente vai ter problemas. Ele já não vai passar o 2021 como tem passado até agora, porque ele foi como o Guterres, teve o primeiro mandato cor-de-rosa, mas a partir do primeiro mandato, até porque na altura saiu o António Vitorino, a coisa começou a descambar. Até que ele depois saiu. Mas tu achas que algum partido vai conseguir capitalizar a situação e a minoria quando na opinião pública isto corre tão bem ao PS? Aquilo, vamos lá ver, eu tenho a ideia que se alguém se tentar aproveitar da minoria para queimar o António Costa admite e convoca eleições. E ganha com maioria absoluta. Se for agora,
se for agora, em que ele está na moto de cima, quando estou a dizer. Não, mas é que quando for ainda vai estar pior, porque se vem uma segunda vaga e ele tem que gerir uma segunda vaga, mas cheio de dinheiro, não é? A diferença, não é? Vai gerir uma segunda vaga com dinheiro no bolso. É Não muito vai, mais ele já disse que nós não interessante. aguentamos segunda vaga. Ele já disse Não claramente que sei, não sei, não sei, não sei. nós não temos pedalada para uma segunda vaga. Eu, Não há eu tenho a pedalada. minha fezada. Tenho a minha fezada que no final de agosto acaba-se o período de férias e vem aí a obrigatoriedade de usar máscara na rua. Para. Achas? Sim. A imprensa está toda caminhando num determinado sentido, nesse sentido. Aquilo que se tem estado a assistir é um aumento substancial do aconselhamento de utilização da máscara e eu tenho essa verdade. Nós, no final de agosto, passa-se o período das férias e tal, agora não convém muito estar a aconselhar o uso obrigatório de máscara, a não ser que isto piore, porque se aconselhamos, as pessoas ficam com medo e então é que não vêm mesmo para cá. Ora bem, vamos então esperar pelo final de agosto e depois pomos a máscara como sendo obrigatório. Tenho essa, porque nós não aguentamos uma segunda vaga, mas também não aguentamos. Mas também não somos donos da natureza, portanto, nós teríamos que aguentá-la. O que nós não aguentamos é encerrar uma segunda vaga, não é? Aí aguentamos, como dizia Urles. Aguentam. Aí aguenta. Não, Não temos temos que hipótese. aguentar a parte sanitária, temos que aguentar. O que nós não aguentamos é um encerramento assim abrupto as empresas não aguentam. Portanto, Exatamente. tem o uso obrigatório de máscara, para mim. É porque é a única forma de tentar combater uma segunda vaga com alguma eficácia. Mas vamos lá ver, isto é um bitite que eu mando porque parece que tudo está a ser conduzido nessa direção e vamos lá ver. Espero estar enganado, porque se estiver enganado quer dizer que está tudo bem, ou que vai, pelo menos, vai estando como está, que já não é nada mal, e pelo menos que estas notícias acerca de vacinas e coisas do género deem algum Epá, não sinal de sei. serem verdadeiras. Não sei. Há coisas que falam na terceira vaga, que estão a entrar na terceira vaga. Já se fala quem é que vai pagar as vacinas, que cada um paga a sua própria vacina. Bom, quem é que são os prioritários? Bom, tem uma conversa vai variando. Agora, voltando à democracia, à batata, até porque já vamos quase com o caminho de uma hora desta conversa. Já navegámos ainda maionese com fartura. Eu acho, definitivamente, que acabar com os debates é acabar com a democracia. É quase como entrarmos num registro por decreto. Está muito bem, a gente diz aqui umas coisas e tal, aquilo vai ao Parlamento, a gente por trás dos bastidores negocia umas aprovações e negocia umas coisas e tal, e aquilo é aprovado e o António Costa aparece lá quando lhe apetece de tabaco, só se for obrigado, e pronto. Do ponto de vista de cidadão, é uma ausência de democracia, que não é justificada. Não, mas vocês podem votar de 4 em 4 anos. Sim, para correr contigo daí, porque eu quero outro tipo de democracia. Eu já não votei no António Costa, por muito simpático que eu possa achar, e tipo risonho e bem disposto, não é isso que me motiva, porque quando quero ver tipos risonhos vou ao teatro, vou ver stand-up comedy e vejo muita gente a rir-se, não preciso só de um. Não é no governo que eu quero ver fulanos a rirem-se. Quero que faça o melhor pelo país, quero poder discriminar, quero ver onde é que está o dinheiro, como é que ele é gasto, onde é que ele é metido, quero saber o que é que prometeram, se está a ser cumprido ou não, se não está, porquê, quanto tempo é que demora, não quero que se faça em tudo, como eles costumam fazer, projetos para 5, 6 anos, que é como quem diz, a gente consegue cumprir isto se ganharmos o próximo mandato. Portanto, eu quero que as coisas sejam estipuladas, com um valor como tem que ser, sem contratos, como acontece. Qualquer pedrinha que esteja no caminho justifica o desvio de não sei quantos milhões no valor da empreitada, como acontece normalmente. É que acontece nos outros países.
Tu tens uma empreitada, o fulano que recebe a empreitada, recebe as condições. Ele sabe ao que vai. Tem tempo a fazer os seus estudos e apresenta um orçamento. É aprovado ou não? É. Foi entregue. Aquele fulano tem um prazo para cumprir com aquilo. E se não cumprir com o prazo, paga. Pois, mas bem sabemos que as coisas não são bem assim. Existem... Não, mas fora de Portugal isto é assim. Existem cláusulas, obviamente. Se vier uma Sim, mas situação... há vários problemas. O Estado não paga logo, o critério para os concursos públicos costuma ser o preço mais baixo. O que acontece? Empresas que se apresentam com o preço mais baixo, regras geral, também são empresas que têm menos arcabouço para fazer determinadas obras ou para prestar determinados serviços, o que leva também a um incumprimento maior. Mas isso é relevante, Pedro. Tem sido sempre assim. Isso funciona assim. Empresas que ganham concursos para a utilização adjudicadas obras públicas e que depois vão à falência, né, insolvem durante a execução daquele contrato. Quer dizer, que são empresas que não têm um mínimo de solvabilidade para estarem a trabalhar para o Estado, por favor. Mas isso é uma responsabilidade do Estado quando está a avaliar o caderno de encargos que lhes é apresentado. A empresa recebe um caderno de encargos e percebe que o mês necessita. Não é? O Estado, quando faz um concurso público, diz: olha, vamos fazer esta obra, precisamos que seja feito isto, e para fazer isto há aqui requisitos, que são estes. Quem concorrer tem que cumprir com estes requisitos. Quem concorre conhece os requisitos. E, portanto, tem de pré-assegurar, ou porque tem já esses meios, sei lá, deixa-me dar-te um exemplo. Imagina, vamos entrar numa obra que são precisos 20 caminhões de tiro. E aquela empresa não tem 20 porque não precisa, mas que consegue garantir que, se calhar, o concurso, quando começa a obra, os tem. Estamos a falar de um bem material mais ou menos fácil de adquirir. Essa empresa tem que ter o garante de os conseguir adquirir e colocá-los a funcionar. Ou adquirir ou prestação de serviços. Essa empresa o que vai fazer é, assim que ganha o concurso, pede logo dinheiro ao Estado para poder comprar os caminhões. Espera, começa logo mal. Sim. Isso acontece assim, sim, é verdade. Mas cabe depois ao Estado, quando recebe a proposta do concorrente, analisar se aquilo é uma empresa que consegue garantir os meios ou não. Porque tu vês pela embalagem da empresa se tem capacidade para reunir as condições ou não. Que foi o que aconteceu, por exemplo, na obra do túnel do Recio. Foi para lá uma empresa que andou a mastigar aquilo mais 15 dias e depois veio com o projeto do chapéu de chuva que cobria aquilo, até que houve um ministro que disse: pá, acabou, não brincamos mais, a sério. Vão-se embora, porque vocês já andam a adiar isto há 2 anos. A realidade dos concursos públicos é muito complexa. E, acima de tudo, pronto, eu tenho aquela ideia romântica de que obras públicas devem ser feitas pelo Estado. Não é à toa que se chamam públicas, mas de qualquer maneira é o que temos. E o que temos levanta logo 2 problemas. Né? Se só entregamos às empresas que têm arcabouço, o que estamos é a promover, o que teríamos era o Estado a promover oligopólios. Porque ao exigir determinadas garantias que saberia à partida que só são atingíveis por um conjunto muito determinado de empresas, o que terias era o Estado a promover oligopólios. Depois, se não o faz e se vai para critérios diferentes, ou nomeadamente o preço da execução do trabalho, consegue uma obra mais barata se for efetivamente cumprida, mas se correr mal, provavelmente até lhe sai muito mais cara. Mas está a criar ou está a promover a criação de emprego ao estar a dar força através das obras públicas a empresas de dimensão menor. As empresas de dimensão menor, quando querem concorrer com os grandes, fazem consórcios. O que eu vejo é assim, é uma forma de resolver isto tudo, não é? Que é uma forma menos nacionalista, digamos assim, que é todos os concursos para obras públicas serem concursos internacionais. E são internacionais. O problema está que há interesses por trás, nos bastidores, que naquelas cláusulazinhas das letras pequeninas, que agora não são pequeninas, mas funcionam da mesma maneira, já está previsto que o Estado se obriga a pagar
por qualquer vírgula que se apareça no chão. Se aparecer uma pedra que está fora no sítio que é preciso desviar, como aquilo não está no caderno de encargos, mas que faz parte de uma obra normal, é um problema que pode acontecer numa obra normal. Mas como o Estado não se defende, porque não tem interesse em fazê-lo, não é? E as empresas também já sabem que é assim que funciona. O que acontece é que aquela empresa vai arranjar maneira de dizer que aquela pedra está ali, nem que seja a própria da empresa a colocá-la, longe de mim, levantar falsos testemunhos, quem sou eu para dizer estas coisas, não é? Alegadamente, mete lá a pedra, Alegadamente, não é? que é para depois o Estado ser obrigado a meter lá mais não sei quantos milhões para se cumprir a obra. Pois. Isto é um expediente para dizer. Eu tive um fulano, eu conheci Não, um e depois fulano. também tens o contrário, não é? Depois também tens o contrário, que é empresas que estão apertadas para o cumprimento de prazos e que querem garantir o cumprimento de orçamentos e que destroem, nomeadamente, acervo arqueológico, porque se fossem ali, porque se descobrissem ali qualquer coisa que tivesse que ser depois tratado, ai meu Deus, que se calhar a obra já não se faz e estamos tramados. E há muita perda por aí fora, muita coisa, se calhar muito valiosa, que acaba num fundo de contentores de entulho. Epá, mas os deputados sabem disto. Eu que há uns tempos, ainda, na minha juventude, conheci um deputado de um partido que chamavam o Partido Melancia, e agora vão à procura quem quiser de que partido é que é, e foi deputado desse partido. E ele dizia-me que era assim o expediente, apresentava só um orçamento baixo, que era para ser agradável à vista. Sim, fazer uma obra dessas por esse valor, sim senhora. E depois eu acrescentando nuances no projeto que se tornavam quase irrecusáveis. E, portanto, já que estamos a fazer isto, já agora então que se ponha lá mais 1 milhão ou 2 e faça-se também aquilo. E por aí fora, para justificar, tu chegas a um quadro de obra, portanto, tens nas obras na rua, é obrigatório teres lá um valor e um prazo para o decorrer da obra, e tu chegas lá com um valor, e quando são obras públicas, e que tu vais ver à Câmara, ao site da Câmara, quanto é que na verdade custou, é o dobro. Ao ponto, aqui há uns anos, isto foi reportagem, isto nem sequer é uma história daquelas que a gente sabe assim por fora. No Hospital Pediátrico de Coimbra, andava lá um fiscal da Câmara que andava a avaliar a obra e fez o seu relatório a dizer que aquilo estava a ser um grande barrete. E ele até estava a entrar para a reforma, portanto não tinha nada a perder, decidiu ser honesto e bem, eu ser sempre e não só na pré-reforma. E lá os chefes dele, ao seu Zé, não me lembro do nome dele, ao seu Zé, deixe lá isso, não se ponha nessas coisas, guarda lá o relatório na gaveta, você até vai para a reforma, deixe lá estar. E o que é que aconteceu? Passado 1 ano ou 2, o hospital começou a cair aos pecados e teve-se lá meter mais 5 ou 6 milhões em obras para recuperar aquilo que ele já estava a avisar antes. Olha, aquilo está a ser mal feito. Quem foi a culpa? Foi do Estado, que sabia que aquilo estava a acontecer. Fechou o olho porque sabia que aquilo fazia parte do cambalacho dos patos bravos. E agora, vou dizer uma coisa. Estamos já em cima de 1 hora deste bate-papo, já andámos a navegar na democracia. E agora vamos acabar aqui, para ti, aqui um parágrafo fechado sobre o tema de democracia, mais aqui um parágrafo para mim, e vamos fazer uma pausa para testar a cerveja, e a seguir vamos para o segundo tema, para ficar espetacular. Parece Olha bem? que boa ideia. Voto a favor e aí já não estou com água. Já acabou. Da parte Eu também já estou água. aqui seco. Que bela Olha, ideia. começo por ti então, para falares um bocadinho da democracia, não de democracia em geral, porque isso é um pano para mangas, mas em particular deste atentado que foi feito com o fim dos debates quinzenais, com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República, aqui um remate final. Não vá à trave. Remate final. Acho que a democracia perde. Acho que é importante percebermos como é que se vão posicionar os deputados, qual é que vai ser o comportamento da Assembleia da República no futuro nas chamadas dos membros do governo à Assembleia da República, se vão ser tão flexíveis como esta alteração do regimento foi, e gostava de ver a comunicação social a ter também um papel de escrutínio da ação
governativa. Disseste? Não percebi. Disseste? Disse. Já há muito tempo que não dizia disse. Disse. João, e tu? Olha, diz. eu vou reforçar o que eu já tinha dito, porque não há muito mais a dizer sobre o que eu... É muito curto, quer dizer, é aquela falta, sinto que me estão a tirar a capacidade de saber se estão a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Tu sabes se estão a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho quando tu observas. Quando observas o resultado, não o processo em si. Há coisas que tu gostas de observar, o caminho que a coisa leva, e se foste tu a fazer o trabalho, é o teu prazer pessoal, é o caminho que fazes e não o resultado. Muitas vezes eu não quero saber o caminho que o Estado leva a fazer uma coisa, quero saber qual era o ponto de partida e qual foi o ponto de chegada. Não é? Por isso é como tu votas. É-te apresentado um programa legislativo para 4 anos. Isto é o que tu tens numa mão, ok? Eu votei nisto, não suponhamos, não foi verdade, votei noutra coisa, mas não interessa. Isto foi o que foi votado, isto foi o que ganhou, isto é o que se espera que aconteça. Deste lado, eu espero que aconteça isto ou melhor. E se não acontecer isto, é porque teve uma justificação qualquer muito forte para não ter acontecido. No caminho. Ainda assim, eu quero saber o que é que se está a passar e o que é que não está a acontecer. A única forma que eu tenho de saber se as coisas estão a acontecer ou não, até porque eu, lamentavelmente, não sou omnipresente, nem omnisciente, nem nada dessas coisas, é nos debates, quando alguém faz a pergunta, Sr. Ministro, este trabalho que está a ser feito, está ou não a ser feito, está ou não a ser concluído, se não está, o que é que falta para ser concluído? Que é o que acontece, por exemplo, sobre o ambiente das escolas, em que o PEV constantemente massacra quando é que o ambiente sai das escolas e passa nisto há anos e continua a ser, estamos a tratar. E a gente sabe que não, por isso é que passamos anos nisto. E eu sinto, mas também é naquele momento que eu sei que ainda não está tratado. E tu repara de uma coisa, vistas as coisas num prisma, enfim, um bocadinho numa caixa à parte, e aproveitando a minha estadia em terras altodorienses, ou transmontanas, como quiseres, até parece ser uma coisa um bocadinho centralista, porque repara, a Assembleia da República tem uma representação nacional em que tem deputados de vários círculos eleitorais que podem apresentar as suas preocupações ao governo, nomeadamente ao primeiro-ministro. E agora o governo, esse bunch of meninos de Lisboa, vai andar na boinha, passear-se pelo Torreiro do Paço e pelos ratons, sem prestarem esclarecimento aos deputados de Bragança, de Vila Real, de Braga, de Guimarães, do que quer que seja. Pronto, também posso ir ao Sul, apesar de não ser tão interessante, mas de qualquer maneira, acaba também por ser uma visão muito centralista da política, porque aquela visão nacional, global, que resulta da Assembleia da República e do conjunto dos vários círculos eleitorais, desaparece completamente. Olha, e o governo é o governo de Lisboa, não o governo nacional. Vamos fazer uma pausa, porque eu ainda não quero encerrar, porque eu esqueci-me de uma boa parte do que foi decidido sobre a democracia e foquei-me aqui, porque nós navegamos muito, e fazemos mais 10 minutos depois de ir buscar os líquidos para ti e para mim. Continuamos mais um bocadinho de democracia e depois vamos para o outro tema. Ok? Combinado. Então, ok, até já. Até já. Vamos então repegar aqui para esta segunda parte do nosso programa, em que o SCAP me avisa que tenho que te avisar que estás a ser gravado por motivos legais. Estás a ser gravado e concordas? Muito obrigado. Concordo com a gravação, concordo. Para mim. Ok, ótimo. E então, eu estava a dizer, e pegando na democracia, que me esqueci de boa parte substancial, não sei se é boa parte, mas é substancial, do tema da democracia. E o que é que eu queria falar sobre a democracia na continuação da primeira parte, que se torna na primeira parte e meio, parece aquele filme do Dados pelos Ares, é a castração ou o desfazer da capacidade ou complicar da capacidade que nós temos
nas petições que nós temos, nos referendos, que é um aumento substancial no número de assinaturas para fazer petições, neste caso em particular, que passa de 4.000 para 10.000, se não me falha a memória. Já escrevi sobre essa matéria e terei os números, alguns por aqui. Era mais, não era 15.000 ou assim, uma coisa super exagerada? Não, é super exagerado. Então, o que é exatamente isso. O que acontece é que até agora, tu para colocares uma petição em plenário, tens que ter 4.000 assinaturas, que já é um valor absurdo, em termos de... É e não é, não é? 4.000 assinaturas, se fôssemos um país quase virado cidadã em funcionamento, 4.000 assinaturas não é nada, seria pinners, como diz JJ. Sim. Mas como em Portugal tudo é muito difícil e a atividade cidadã não existe, olha, tens uma coisa preta em frente à câmara, um fio... Eu? Isso, essa coisa que estás a mexer, esse fio. Ok. Estava a saber. Que nada te distraia. Continua lá, mas Obrigado. tudo bem. Ainda por cima está assim numa esquina, faz um sombreado estranho. Mas Olha, assim, o risco de eu tirar isso é daqui a pouco estares a falar sozinho. Deixa estar, é um adereço. Posso ok. pôr aqui isto assim a tapar, se quiser. Não, tudo bem, faz parte das condições técnicas de férias. Exatamente. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas era só um reparo. Mas só que em Portugal a atividade cidadã é uma coisa muito complexa e ninguém quer pertencer a nada que defenda uma causa, a não ser que seja defender animaizinhos. Mas no Facebook... Epá, não entres nessa cena. Não entres nessa. Não, é verdade. Isso não é uma cena muito... Não, mas é verdade. Se for para defender cãezinhos e gatinhos no Facebook, não ao vivo, no Facebook, todos nós temos... Ou então uma causa que seja só meter uma faixa de uma cor qualquer na fotografia do perfil do Facebook, somos todos muito ativos. No que toca a fazer coisas à séria, pois, se calhar agora não tenho tempo, vou andando que eu já lá vou ter. O problema é que... Dedos de Olinda. Deixa-me só ir até ao fim do Sim, raciocínio. fecha. E 4.000 assinaturas para um país como, por exemplo, Espanha. Não estou a elogiar em particular a Espanha, mas neste aspecto eles são muito mais ativos na atividade cidadã. E por isso, do 11M nasceu o Podemos e das manifes consequentes daí, dos ajuntamentos populares, nasceu um partido em Portugal. Nós tivemos a manif que contou com 1 milhão de pessoas da geração Arrasca, versão 2, que é 10% da população nacional, e o que aconteceu foi zero. Bom, dito isto, 4.000 assinaturas que poderiam ser grande coisa, facilmente se conseguiria numa tarde na estação do Recio, é uma coisa gigante, quem tem que pedir assinaturas, tirando petições que partam de associações que são mobilizadas pelos partidos de esquerda tradicionais, como é o caso do PCP e do Bloco de Esquerda, tudo o que sejam associações independentes, não conseguem que a sua petição vá avante. Ora, dito isto, acontece que passam de 4.000, aprovadas por quem? Pelo António Costa, com a chancela e apoio de Rio, para 10.000. O que quer dizer que dificilmente uma petição que não parta desses grupos associativos, associações, comissões de não sei quê, que sejam promovidas pelo PCP ou pelo Bloco de Esquerda, de forma direta ou indireta, já não chega ao Parlamento. Sendo que já antes, mesmo quando chegava ao Parlamento, passam pelo Parlamento e quando não interessa a parte do governo, eles chumbam, é só isso, não é? E vai continuar a acontecer a mesma coisa. Só que agora, esta senda da quebra da democracia já nem sequer chega lá, que é maçudo ter que falar de uma coisa, porque há cidadão, diz cá para aí cidadãos. Porque há uns tempos, faz-me lembrar uma coisa, que há uns tempos fui ao médico, a uma médica para o efeito, e estava com umas dores de garganta e tal, e a coisa andava-me a chatear um bocado, e eu gosto muito do Serviço Nacional de Saúde,
Mas, quer dizer, tu e uma garganta, eu já andava aquilo há uns dias, mas não precisa ser chato o suficiente. Mas naquele dia eram 5 da manhã, passei em frente aqui ao serviço de saúde, ao pré-hospitalar, vi que estava vazio, às moscas, assim, bem, não vou ocupar tempo de mais ninguém, aproveito e vou agora. E a primeira coisa que eu disse quando lá cheguei, depois de dizer boa noite, claro, obviamente, foi: isto hoje está sossegadinho. E ela olhou para mim com aquela cara de: eles falam. Opa, não me apeteceu dizer mais nada porque estava a amassar a senhora. Se calhar estava a dormir e interrompia. E estas coisas, as petições, acontecem um bocado o mesmo, porque nós, cidadãos, temos a possibilidade de enviar coisas para o Parlamento, para eles falarem e perceber que nós temos ideias também e queremos coisas diferentes, pelo menos um grupo de cidadãos quer coisas diferentes, mas é maçudo, porque nós não queríamos falar sobre isso, porque esse tema não é nosso, porque nós temos ideias próprias e porque estamos aqui um dia inteiro, ou umas horas, a falar sobre um tema que nós não estávamos a planear falar, e depois no fim vamos ter que votar contra, e depois essas pessoas vão ficar chateadas connosco, em pior emenda com o soneto, e depois aquela ideia pode-se propagar, se calhar, nas notícias. Bom, e então o que é que eles fazem? Aumentam o número de assinaturas necessárias para chegar lá e a coisa fica porreira. O PAN, que até é um partido que eu não aprecio particularmente, porque é um partido esquisito, porque é um partido animal, não estou a chamar animal às pessoas, apesar de o serem, mas defende coisas, animais, pronto. Quer dizer, há mais coisas na vida senão os animais. Sim, mas o PAN está a evoluir. O PAN já não é o mesmo PAN. Não é, não. Agora os deputados fogem, os eurodeputados também fogem. Tens razão, está a evoluir. Parece agora um partido normal. Com o amadurecimento do PAN, qualquer processo de amadurecimento leva a que aqueles que viam o PAN como sendo um partido de uma só causa, naturalmente se afastem, não é? Sim, claro, obviamente. Mas por acharem que está a fugir à sua natureza e essas coisas todas. Deixa-me elogiar o PAN, por favor. Vai, no momento que eu vou elogiar o PAN, agora estás-me aqui a... Bom, pronto, então, peço desculpa. E então, o que é que acontecia? Até há pouco tempo, não, aliás, até agora, neste momento, e há de continuar assim, para uma iniciativa cidadã avançar com um projeto de lei, porque já é um passo muito mais à frente do que uma petição, porque a petição pode resultar em várias coisas, tu que és advogado até deverás saber isto melhor que eu, a petição pode resultar em muita coisa, um processo que vai para o Tribunal, para a Procuradoria-Geral da República, pode ir para o Parlamento, pode ir para a Polícia, depende da natureza da petição. Um projeto de lei é uma coisa que é para ir para o Parlamento e é aprovada ou não. Uhum. E o que consta no site é que são necessárias 20 mil assinaturas. Como eu disse, já é uma coisa gigante para quem não faz parte de partidos. E o PAN colocou na Assembleia: não, 20 mil é muito, vamos baixar isto para 15 mil assinaturas. É óbvio que há para aí partidos que metem gajos que já morreram nas assinaturas e inventa assinaturas e tal. A gente já sabe que há partidos que vão ser um bocado esquisitos, mas as pessoas normais, não é? Vão pelo caminho normal e 20 mil assinaturas é muito. Então eles decidiram: vamos baixar isto para 15 mil, já é difícil, já é um número razoável. Na generalidade passou. Isto na generalidade passou, nesta senda agora da política terra queimada da democracia. Mas o PS, com a chancela novamente, do Rui Rio, do PSD, se calhar vamos rejeitar agora já isto e não vamos aprovar 15 mil, vamos deixar 20 mil. Portanto, eu gostava de saber o que é que tu pensas sobre isto, porque isto é mais uma questão limita a democracia, ou quase limita a democracia, ao que nós temos a dizer de 4 em 4 anos. O que é que te parece? Pois. Olha, vai-te surpreender, mas não estou de acordo contigo. Não. Por acaso, em relação às petições públicas, tenho uma opinião muito particular. Sou um defensor de petições públicas porque sou um defensor da cidadania ativa, e a petição pública é um mecanismo de cidadania ativa e, certo, nesse sentido, acho que todos nós, enquanto seres políticos, devemos participar nas petições públicas. Então vamos acabar aqui o tema. Então vamos acabar aqui o tema porque é a parte que estamos de acordo. Basicamente. A partir daí, estou em desacordo com tudo. Porquê? Porque, para já, eu acho que
num país com uma falta de participação política tão grande como Portugal, quando um assunto chega às 4.000 assinaturas de uma petição pública, é um assunto que já está batido na opinião pública, já está batido na imprensa, já está batido nos fóruns políticos. Portanto, se um partido... Portanto, duas coisas diferentes. Uma, se nenhum partido da Assembleia da República agarra naquela causa para a discutir na Assembleia da República, é porque há uma franja da sociedade que não está representada na Assembleia da República e, portanto, precisa de ir às urnas. E, por um lado, e por outro lado, se aquele assunto é discutido na Assembleia da República e não lhe é dada importância porque não nasceu do partido e nasceu da sociedade civil, então aí é preciso rapidamente não ir a eleições, mas haver uma renovação dentro dos partidos, porque quer dizer que as bases partidárias não correspondem com o eleitorado. Portanto, eu vejo aí esses dois problemas. Portanto, para mim, 4.000 assinaturas numa petição pública ou 15.000 não traduzem uma diferença no comportamento da Assembleia da República necessariamente. Irão eventualmente traduzir se a Assembleia da República eventualmente estiver em fim de mandato e tenham sido 4 anos com alguma, enfim, fraturantes, 4 anos fraturantes, em que haja aí uma nova causa ou haja aí uma coisa nova. Por um lado. Agora, qual é o problema que eu tenho com isto? O problema que eu tenho com isto, mais uma vez, é o porquê deles fazerem isto. Ora, se com 4.000 assinaturas à partida, ou mesmo que não chegasse às 4.000 assinaturas, porque temos assuntos que movem as redes sociais e que depois dão origem a petições que não passam das 500 assinaturas. E se formos ver aquilo que é nas redes sociais, era uma loucura e depois vai para a petição pública e não dá em nada. Portanto, se as 4.000 ou as 15.000 não são em si mesmas fundamento para uma alteração de comportamento dos agentes políticos, o que é que motiva essa necessidade de castrar a ação popular? É quase como... eu olho para isto quase como um recado da elite política à plebe a dizer assim, não se metam nisto, é maçador, é aborrecido, deixem isto para nós, pá. É um bocado, olha, como tu falaste do exemplo da médica no centro de saúde, é um bocado isso, pá. Porquê, pá? Nós até entendemos, olha, nós já discutimos isso, está bem, mas não se massem, pá, não se massem. E deixam as petições dos grandes números, porque são petições, quando uma petição chega às 15.000 assinaturas, se o próprio governo não propõe que se discute esse tema, está-se a aniquilar no próximo processo eleitoral. Não. Sabes porquê? Porque as petições que atingem 15.000 assinaturas são aquelas petições, por norma, obviamente. Não queremos o Sócrates na RTP. Não queremos que o Pitbull seja abatido. E essas são as petições. Consulta o site era isso que eu ia dizer. Eu hoje estou muito voyeurista. Como tenho aqui o computador à frente. Sim, eu acompanho. Qual é o site? É petições... escrevo petições públicas no Google, lá da aparecer. Públicas, é isso. É no singular, é petição pública. É peticão pública. Ok. As maiores petições. As maiores. Suspensão de pagamento de habitação, água, luz, gás até maio. Pronto, teve 245.000 assinaturas. Isto é uma super petição. Obviamente que este assunto foi discutido no Conselho de Ministros, este assunto foi discutido na Assembleia da República, este assunto mexeu, porque estava a ir ao bolso da malta, não é? Quarentena obrigatória para todos, fecho de fronteiras, isto já está ultrapassado, quer dizer, está ultrapassado temporariamente. Vai voltar. Espera, mas porquê que esta petição tem este número de assinaturas? Porque diz, na sua natureza, suspensão de pagamentos. E tudo o que diga, suspensão de pagamentos, baixas de impostos... Sim, mas depois repara. É fácil. Depois, efetivamente, entramos na onda que tu dizes. Justiça pela falta de auxílio no canil do não sei quê, cantinho de patas.
Depois, Isso. José Sócrates na RTP. Depois, a morte do Simba. A morte do Simba. O Simba morre, meu. Eu vi o Rei Leão. O Simba É o não Rei morre. Leão, sim, morre. Mas pronto. Morre. Hum, pronto. Enfim, há uma mistura, não é? Entre assuntos que criam hype, que criam celeuma nas redes e que dão origem a estas superstições, e assuntos fraturantes, uh, ou assuntos de causa fraturante. Existe esta mistura, mas nenhum nem outro fugiram ao controle dos partidos. Nunca foge. Porquê? Nunca foi. E aí eu concordo contigo que é, ou o tema é de tal ordem, tema do momento e fraturante, que é aproveitado pelos políticos, seja a favor, seja contra, para levar para o Parlamento, Exatamente. e tem muitas assinaturas, porque é o tema do momento, ou o tema é, pá, lixo, que não tem outra forma de se colocar nome, é lixo, e nem sequer chega ao plenário porque fica filtrado nas comissões parlamentares. E depois, se tu fores ver. Portanto, O... deixa-me só terminar, Desculpa. só para uma frase só. Quando tu colocas uma petição que tem uma estrutura, com seguimento, que é estruturante, vá, não é tema do momento, e colocas uma petição que é estruturante, para já o povo está-se nas tintas, não quer saber. Não quer saber. Isso dá muito trabalho pensar. Pensar é uma coisa que deixar para os outros. Não é? Nós delegamos a gestão do condomínio a uma empresa, quanto mais estar a pensar estruturante, o que é estruturante, holístico e coisas, e palavras caras, isto não é para mim, caga nisso, vamos embora, vamos querer em frente. E, portanto, tu nunca consegues, muito dificilmente, ou com muito esforço, sem auxílio de um partido ou de uma associação grande, consegues fazer uma petição estruturante que avance sequer E até nem tens que querer às quatro. isso. Tu repara bem. Tu consegues, por exemplo, dentro de uma estrutura ou dentro da sociedade, uma petição, eliminam-se as petições públicas. Não existe um mecanismo de petições públicas e no regimento da Assembleia da República não se fala em petições públicas. E um dia sobe aquela escadaria e vai lá à portinha do lado um indivíduo com uma pasta e diz assim: olha, eu trago aqui um abaixo-assinado de 15 mil pessoas e queria entregar isto aos grupos parlamentares. Se algum está a passar ali à volta, algum indivíduo que seja assessor de algum dos grupos parlamentares e ouça 15 mil assinaturas, vai logo, pega logo o telefone, espera aí, temos que falar com este e tal, não sei o quê. E o próprio partido é que pede uma audiência com aquele grupo de cidadãos para Sim. perceber onde é que eu vou buscar esta gente. Não é? Agora, portanto, quando alguma coisa chega a este ponto, ganha pernas e autonomia e voa. Não, Sim. ganha pernas e voa, não. Ganha asas e voa. Mas é o Ícaro. Ganha asas e voa, mas é o Ícaro. Agora, o problema está nas pequeninas petições. Nas petições mais técnicas. Aquelas que às vezes andam 2, 3 anos para conseguir o mínimo de assinaturas. Epá, estas petições às vezes tratam de assuntos técnicos que não, a sociedade está-se um bocado a borrifar para isso, porque não entende sequer o seu alcance. Apesar de sofrer muitas vezes na pele com isso. Sim. Sofre na pele as consequências de existirem determinadas coisas ou de não existirem determinadas coisas que estão peticionadas e que podiam assinar para melhorar a sua vida, mas não entendem o alcance, porque as petições não, são imunes ao clickbait, não é? Tipo, a petição é imune àquela cena do chavão para assinar. E como Porque a é preciso petição pensar. e como a petição é imune a isso, e só lá vai quem está mesmo convicto, acaba por essas pequenas causas acabam por neste momento, com este novo regime ou com estas novas regras do regimento, parece-me que quem as promove vai ter que fazer um caminho inverso. Vai ter que primeiro recolher apoios para criar essas petições e depois de recolher esses apoios avançar com as petições e torná-las muito mais robustas do que fazer aquilo que tem sido o trabalho habitual, que é tão fácil criar uma petição, chego aqui, escrevo 2 tretas, ok, tal, e começa a mandar os links para toda a gente.
Porque isso não vai produzir efeito nenhum. As associações, as pessoas que que tenham a intenção de promover algum tipo de petição pública, vão ter que agora começar a fazer um trabalho de campo. Vão ter que começar a ver associações congêneres que as possam apoiar ou que possam defender a mesma coisa. Vão ter que pedir reuniões com os partidos políticos para falar com Mas determinados isso é temas. tudo errado, isso é tudo errado. E vou dizer porquê, porque é que é errado. Porque quando o António Costa coloca nas mãos do Costa e Silva, ou António Silva, Costa e Silva, António ah, Silva. o Tony Silva, que é o gajo do Hermano José, coloca nas mãos de um sujeito o programa de futuro do governo, não é? Ele faz aí um programa de 120 páginas para dizer qual é o caminho que nós vamos trilhar, mas depois diz aos cidadãos, nós precisamos de um tipo para nos fazer o programa, já que perdemos o Centeno, vamos arranjar aqui um tipo que nos diz com a bola mágica como é que nós temos que planear o futuro. Mas vocês, cidadãos, 4 mil é pouco, é pouco. Vocês não têm capacidade, 4 mil não Sim, chega a juntar. acho que estás a meter aí coisas em patamares completamente diferentes. Estou a parar de uma coisa. Estou a O, caricaturar, o, mas é o que é. aquele indivíduo não é aquele indivíduo. Aquele indivíduo Então, é uma porta que se abre para outro conjunto de indivíduos, não é? ah, É, mas, como é que se chama lá o forcado que vai à frente? Porque é o eu nome não que sei, não vai, sei nada de é o tourada. nome, Nem é quero o perceber. indivíduo que vai ser atropelado pelo touro completamente se a coisa corre mal. Se ele não agarra bem o problema, é ele. O António Costa fez uma coisa espetacular ao nomear este indivíduo, porque foi a delegação da responsabilidade. Ele fez uma coisa que é, ele não delegou competências, ele delegou a responsabilidade, que é, o que é que tem a competência sou eu é que continuo a decidir, mas se alguma coisa correr mal, é pá, a responsabilidade é daquele gajo, O porque ele programa é é que dele. ficou. Pronto. Isso é Não, mas espetacular. Isso é não é. espetacular. Isso é tornar a democracia ainda mais indireta. Não, não, repara, por qualquer coisa que aconteça, quer dizer, para já temos um problema, porque normalmente tu juntas um bando de carolas que percebem da matéria, como aconteceu com, Espanha, com a França, juntou uma quantidade de prémios nobres e juntaram-se e disseram, olha, o que nós temos para fazer para o futuro é isto. Fizeram Sim, aquilo em 10 páginas. É tópicos. Estás a ver? sim. Isto é o plano do futuro. E foi um bando de gente que um bando de gente conseguiu fazer uma síntese de 10 páginas. Nós pegamos num fulano que anda aí um mês, o que as nossas agências de consulting demoram 2 anos a fazer por 2 ou 3 milhões, escreveu 120 páginas. Que mesmo assim não está ao nível do Carlos Alexandre, né? O juiz, que fez 4 mil páginas. Não está no mesmo patamar, é Mas também diferente. demorou mais anos. Também, Mas, também é verdade. sim, tens Mas, razão, tens razão. É chocante, porque parece ser verdade. Não é, mas parece ser verdade, mas percebes? é verdade. E mesmo que a coisa corra mal, este defende sempre assim, bem, escrevi 120 páginas de linhas orientadoras, mas o governo depois, quer dizer, não seguiu os passos que era suposto, quer dizer, eles depois não perguntaram mais nada. Era absolutamente impensável, na linha daquilo que nós estávamos a falar há pouco, era absolutamente impensável o António Costa, estando a viver uma situação nova, que ninguém viveu, ninguém que está no poder neste momento viveu, estar a meter a cabeça no cepo e ali o pescocinho a jeito para levar a machadada, quando não é, a coisa até lhe está a correr tão bem. Ora, Sabes ele qual é vai o ter um problema? momento-chave, o momento-chave que ele vai ter vai ser o momento em que ele vai ter que agora deixar de ser reativo e passar a ser proativo, não é? Ele neste momento está a definir uma política reativa. E vem Corona, ei, fecha empresas, dá subsídio, não sei o quê, layoff, tal. Agora vai ter que Sabes, ser proativo. sabes qual é que é o problema? É que o Costa não tem quadros técnicos, pá. O Tem. Costa não tem, não. O Costa já levou os quadros técnicos da Câmara de Lisboa. Só que, entretanto, a malta já se pirou e ele precisa de mais gente. Mas pronto, vamos deixar a coisa por aqui e não batalhar mais na coisa, porque pronto, já sabemos que há ali uma falta de democracia e tal, os contornos à legislação, não Epá, sei o quê. sinceramente é o que eu te digo. Choca-me naquele grande dia de votações em que tem dois grandes momentos, que é uma suposta limitação à ação direta popular pela redução do valor das petições e outro,
a diminuição da participação ou da presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Esta segunda choca-me muito mais. A primeira, se houver vontade e se houver diálogo, a coisa faz-se. Vai retirar a petição pública da internet. E só o facto, para mim, de obrigar a que a petição pública deixe de ser um link a circular entre e-mails e entre páginas de Facebook e entre contas de Twitter e passa a ser uma coisa que tem que ir efetivamente para a sociedade civil e tem que ser lida e tem que ser discutida e tem que se arranjar apoios, já estou com isso. Não. Porque se tu meteres no site da Assembleia a petição, tens duas formas. Ou fazes a petição em formato de papel e metes a malta a assinar em papel e depois transcreves para o digitalizas e metes no site da Assembleia, ou se metes o link da Assembleia, tens um mês para cumprir com o número de assinaturas. O que petições que são mais difíceis de mastigar já não conseguem. Estás a ver? Enquanto a petição pública, pronto, estás ali... Por isso mesmo, vai ter que se inverter a lógica. O que vais fazer vai ser recolher apoios e depois é que avanças com a petição. E faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Numa sociedade ideal faria, mas na portuguesa nem por isso. Mas... vamos para outro tema, mas porque já vamos com mais meia hora só de petições. Se a gente perdesse meia hora a pedir assinaturas na porta do metro, tinha mais sucesso. Pois, é verdade, é verdade. Olha, introduz aí o outro tema. Não, o outro tema que foi sugerido por ti, e eu acho bem que falemos sobre ele, apesar de eu achar que isto é... Acho que é um tema curto, não há muito a dizer. Achar que isto vai ser mais uma daquelas coisas que vai dividir a sociedade ao meio nas redes sociais para haver o típico apedrejamento digital, mas, sim. Bem, estamos a falar do senhor que foi morto em Moscavide, na rua, por outro senhor. Cada um deles tinha uma distinta raça. Raça? Cor. Etnia. E cada um deles tinha uma diferente faixa etária. Portanto, eram vistos de forma diferente pelos outros e tinham diferentes visões da sociedade pelos seus próprios olhos, pelas diferentes faixas etárias em que estavam. Resumindo, dois homens, resumindo, dois homens, um branco, um preto, um de 80 e um de 40. Pronto. Portanto, duas visões da sociedade completamente diferentes. Quer aos olhos dos próprios, quer aos olhos dos outros. Ora, começou-se logo a discutir nas redes. É crime, é racismo ou não é racismo o facto de haver mortes entre duas raças diferentes? Terá que ser necessariamente racismo por serem de raças diferentes? E depois... quais as consequências, e uma coisa muito interessante, eu se calhar vou começar por perguntar, assim, achei brilhante a SOS Racismo ter feito uma declaração acerca deste caso a pedir justiça. Então, mas se não for um crime de raça, não tem que haver justiça? Achei aquilo incrível, não? Exigimos justiça. Não, mas porquê? É a primeira coisa que quero perguntar. E a segunda é efetivamente relevante para efeitos de apuramento daquilo que uma sociedade deve ponderar quando quer condenar alguém, o facto dessa condenação ter um peso racista? Tá? Posso? Força. Olha, começando pela segunda, se é importante ou não verificar se determinado crime tem ou não o peso do racismo, sim, é importante. Mega importante. Todo o crime que tem como móvel o racismo tem que ter a pena agravada. Eu faço essa pergunta porquê? Porque dá a sensação que que existe uma responsabilidade maior de quem comete o crime por ter motivações racistas. Não. Porque enquadra o racismo, não sou só eu, a própria lei o faz, enquadra como motivo fútil. Matar alguém, ou ter um crime para com alguém, não obrigatoriamente matar,
com base Sim. na cor, ou no credo, ou no berço, seja o que for, é motivo fútil. E a partir do momento que é motivo fútil, tem que ter pena agravada. Substancialmente agravada. Portanto, é importante verificar se o crime é ou não de motivo fútil. Isso é trabalho da polícia, Polícia Judiciária, PSPs e por aí fora. Polícias que estejam envolvidas no Mas processo. eu quando te pergunto, não te pergunto na tua perspectiva pelo que está na lei. Pergunto-te porque parece não, existe uma guerra na opinião pública entre aqueles que defendem que Portugal é um país racista e aqueles que defendem que Portugal não é um país racista. E então, parece que isto tem que ter uma relevância penal, né? Claro. Tem que ter significa que aqueles que entendem que Portugal é um país racista e se devemos caminhar para o não racismo, como é o meu caso, então nós devemos penalizar fortemente todas as atuações humanas que sejam ou potenciadoras ou manifestem esse mesmo racismo. Sim. Mas, se por outro lado nós defendemos que Portugal não é uma sociedade racista, então estar a diferenciar um crime com base no facto de ter sido cometido por uma pessoa de uma raça e ter tido como vítima uma pessoa de outra raça, então o que nós estamos a fazer é apenas, na própria lei, a criar um critério diferenciador entre raças. Não sei se me faço entender. Sim, sim, mas porquê? Eu não partilho desta posição, mas tem algum cabimento, não é? Se a sociedade não é racista, porquê que a lei há de diferenciar as raças? Mas porquê? Porque nesse ponto de vista que é teu ou não, provavelmente não, está-se a confundir a árvore com a floresta. Há indivíduos racistas, há indivíduos que não são racistas. Do meu ponto de vista, enquanto sociedade, Portugal é um país tendencialmente racista, envergonhado, que é, na sua maioria, ou em grande número, pelo menos, pessoas que são racistas, mas não tomam posição demonstrável que o são. São racistas entre dentro, portanto são envergonhados nessa condição. O que os leva a apoiar determinadas posições racistas. São envergonhados, mas quando tiverem o apoio, estão lá. Sim, mas isso é a tese do... pronto, as pessoas são intrinsecamente racistas ou não é? É uma dessas teses, mas uma coisa é o comportamento social, outra coisa é o comportamento antissocial. O crime é o comportamento antissocial. Sim, mas o meu problema é este. Até há muito pouco tempo, a maior parte dos portugueses eram racistas envergonhados, ponto. Eram racistas envergonhados, ponto. Acabou aí. Entre dentes e no sofá lá de casa, ou no café, ou na taberna lá da rua, eram capazes de ter um determinado tipo de conversa que seria socialmente condenável, em que as pessoas justificariam, um copo a mais e tal. Ou ele não é assim, ele até é bom rapaz. Mas era envergonhado, quando estava na sua condição normal, era uma pessoa envergonhada e não tinha atitude. Como o André Cocó está a ganhar força, espaço, não é? E quer dizer que há muitos cocózinhos que se estão a manifestar ao mesmo tempo. E como passa a ser uma quantidade significativa de cocózinhos à volta do André Cocó, isto quer dizer que eles deixam de ter uma atividade envergonhada, um racismo envergonhado, e passam a ter um racismo descarado. E quando forem cocózinhos, diarreias, que deixam de ter o racismo descarado e passam a estar em grupo descarados, passam a tomar atitude em grupo. E isso é que me preocupa, porque isso é um caminho que se faz, não é? É um caminho crescendo. Isso é que me está a preocupar, porque é o caminho que se está a fazer. Mas, vamos ao tema da semana. Bora lá, Mike. O que acontece é que o sujeito de 39 anos, com 3 filhos, morador em Moscavide, ator da sua atividade e que teve um acidente e lesionou-se no seu lado esquerdo, foi violentamente morto por 4 tiros por um senhor de 81 anos que aparentemente trabalhava uma coisa qualquer que eu li ainda há pouco, mas que não é importante.
Como é que aquele homem tinha uma arma com 81 anos e não sendo das forças... Não há correlação entre idade e armas. Vamos lá ver. Ele com 81 anos tem que fazer testes para ter a carta de condução. E pode ter Aparentemente uma arma na boinha? aparentemente a arma era ilegal. Mas para além disso, Então é bom homem. Logo à partida, uma pessoa que tinha assim uma... não Independentemente... sei uma coisa. Vamos começar por aqui. Não, vamos começar, não vamos acabar, vamos começar. O homem tinha 81 anos e as pessoas, quando chegam a determinada idade, têm a sensação que não têm nada a perder. E quem não tem nada a perder faz coisas um bocado fora do normal. Ponto primeiro. O corpo ainda estava no chão e quente, e aquele canal que apoia o André Cocó, porque é o Cocó TV, já estava numa reportagem em direto a dizer que era possível crime de ódio. Ou alegadamente crime de ódio. Não se sabia nada. Só se sabia que o senhor de 81 anos estava chapado no chão, maniatado por populares, e sabia-se que estava um sujeito que já tinha falecido, que estava deitado no chão à espera do seu médico legista e de todas as ocorrências que seguem a partir daí. Mas já a Cocó TV estava a dizer que era possível crime de ódio. E a partir daqui um encadeamento de gentes e de populares e de partidos políticos e todo um churrilho de gente que vai atrás deste aquilo parece o gordo dos loucos, sabes? Aquilo brilha e tem que ir atrás. Não sabia o motivo, não sabia nada, mas já era um possível crime de ódio e já toda a gente estava a partilhar nas redes sociais que havia um crime de ódio. A polícia, que é o órgão competente para tratar destas coisas, e por consequência a PJ, porque houve um crime de morte, e portanto passa para a PJ, disse, e ainda hoje veio essa notícia, que não tem provas que tenha sido um crime de ódio, de racismo para o efeito. Ora, isso é logo uma chacota brutal para a esquerda, não é? Porque a esquerda começa logo a cavalgar o racismo. E hoje, claro que sim, e hoje, mas é pior que isso, mas eu já lá vou, e hoje, o próprio senhor de 81 anos que está preso, algures num calabouço qualquer da PJ, eventualmente no sítio do costume, perto lá do sítio onde nós costumamos gravar, muito provavelmente, disse que não tinha nada a ver com racismo. E ele sabe que seja o que for, aos 81 anos vai morrer preso. Ele foi apanhado em flagrante, ele sabe que seja o que for que ele vá dizer, se é crime de ódio ou não, vai morrer na prisão. É crime fútil. Mas eu comecei a ficar inquieto, porque logo nas primeiras notícias que apareceram e começaram a dizer que os senhores não se conheciam, não tinham uma relação pessoal, e que a discussão começou a partir de um cão na quarta-feira passada. Portanto, se uma discussão começa com um cão, ou estão a discutir a raça do cão, e o problema está na raça também seria racismo. Sim, e aí justificaria ser racismo, ou então o motivo teria que ser outro. E a cor é acessório. Porque se tu fores no trânsito, a conduzir e aparecer... Por acaso aí discordo de ti. Claro que sim, obviamente. Tu vais no trânsito e tu passas por um fulano que tu consigas de alguma forma discriminar, seja por cor, seja por idade, seja por motivo for, e que ele faça uma azelice, e tu quando passas por ele, sai daí não sei quantos. Ele provavelmente é estúpido, independentemente da raça, mas eu acho que só distingue as pessoas entre dois tipos, é o estúpido e o não estúpido, mas pronto. Mas é discriminatório, porque ele até pode ser um grande estúpido a conduzir, mas depois ser um gajo genial outras coisas. É discriminatório. João, em relação a isso, e é a única opinião que eu tenho. Mas deixa-me só. Todo o resto das redes sociais. Pedro, deixa-me só rematar, porque isto já vai até logo e estar a amassar as pessoas. Isto já amassa normalmente, mas depois eu remato aqui e depois tu fazes o teu périplo e a gente despede e vai à vida. E o que é que isto acontece? Isto é a minha opinião, que há uma cavalgada em cima da Cocó TV e os partidos e associações e a família da vítima foram todos atrás daquela viagem da Cocó TV
E de uma defesa social que muita gente tem, que é, se ele me está a atacar é porque eu tenho cor diferente. O que eu acho, não sei se repara, o meu problema não é se é ou não é. Porque se vier a provar à frente que é, eu não estou a dizer que é ou que não é. O que eu acho errado é que as pessoas assumam, os partidos assumam logo. E quem ganha com isto, e isto é que me preocupa nesta história, quem ganha com isto, e o partido do Cocó já veio dizer isso, que houve um crime, é condenável, e repara que isto, quando ele diz há um crime, é condenável, e a seguir diz, mas não tem nada a ver com o racismo. Não é? E depois trata o facto de não ser racismo como uma vitória. Sim, sim. E se a polícia chegar à frente e disser assim, olha, o motivo foi o cão, eles discutiram porque o senhor tropeçou no cão, porque acho que foi assim mais ou menos, ele tropeçou no cão, não sei a história ao certo, porque também ninguém sabe. Pelo menos, publicamente ainda não se sabe. Mas não é um bocado indiferente? Não. Para mim é um bocado indiferente, e digo-te já porque é que é um bocado indiferente. Olha, escuta lá, Pedro. Pessoa... Não, escuta lá, Pedro. E isto é a questão. Tu cidadão, branco, tom de branco. Sim, uma das tonalidades chamadas branco. Não é, mas vá, branco. Não é? Em termos de ser humano, branco. E na tua vida casas-te com uma senhora tom de preto. Um qualquer. À escolha. Podes escolher no Pantone o que é que tu queres. No meu caso, não tive muita escolha porque foi ela que me escolheu a mim. Sim, mas isto, estamos na terra dos suponhos, não é? Sim. Há, no decorrer da relação, uma situação de violência doméstica que resulta na morte, por efeito da senhora, porque ela é que é tom preto, e senão não faria tanto sentido agora para a comparação. O motivo, vocês são um casal, um é branco, o outro é preto, há violência doméstica, como há em montes de situações, só que tem duas cores diferentes. E as associações dizem é racismo. Não. O motivo é muito rebuscado. O crime continua a ser rebuscado porque... Não é. É rebuscado porque já tens um fator histórico anterior. Qual é? Que elimina o critério racista, que é o facto das duas pessoas terem tido uma relação. E aqui também há dois sujeitos que não se conhecem. Que a primeira vez que tem uma aqui a questão é um cão. Em relação a isto, e é o meu ponto de discordância em relação a ti, é o seguinte. Este crime, vamos lá ver, tu disseste há pouco, e acompanho, e tu percebes mais disso que eu, nós temos uma capacidade de resistência aos problemas, e a partir de uma certa idade, ou a partir de um certo estado de vida, essa resistência diminui, e a nossa capacidade para tomar a decisão correta também diminui com essa mesma capacidade, o que nos faz fazer coisas irrefletidas, nomeadamente quando temos a noção que não temos nada a perder, ou quando temos a convicção do que o que estamos a fazer é a atitude certa. E o que é que acontece? Neste caso, eu considero que o critério da raça foi relevante para o crime. Porquê? Porque o crime em si mesmo foi de uma aceleração muito rápida, e se não houvesse um critério adicional de ódio, ou de diminuição, ou de valoração do acontecimento, ou de diminuição da pessoa, ou de aumento da razão do fundamento para cometer o crime, essa pessoa não o faria. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu tens um cão que te pisa, um cão que te morde, um cão que te faz as necessidades para cima, uma pessoa que esteja mentalmente normal, à partida, ou fica chateada com aquilo, ou se ri, há quem leva bem, há quem leva mal, não interessa. Uma pessoa que já não esteja muito bem consigo mesmo ou com a sociedade que a rodeia, vai extrapolar aquilo e é capaz de insultar. Este sacana, depois bateu o cão e não sei o quê, meu idiota, não é? Uma coisa que é uma banalidade da nossa existência, um cão ter feito qualquer coisa connosco. Ou seja, já é uma pessoa que não tem um filtro que lhe permite tratar aquilo como banalidade. Uma pessoa que vai para lá do ato do cão e atua perante o dono do cão, que não é, quer queiramos, quer não,
o autor dos atos do cão, porque apesar de ser responsável pelo cão, não é ele que decide ao cão que faça isto ou aquilo, a não ser que atirasse propositadamente o cão para cima da pessoa e a conversa já era outra. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que vai para lá disso e reflete o seu ódio perante o dono do cão, o que está a fazer já está a personalizar aquele ato. O que faz logo parecer que já há ali qualquer coisa relacionado com a pessoa e não com o cão. Pronto. Ora, depois vamos ver o que há relacionado com a pessoa. Se eles não se conheciam, tens que ver qual é. Tens que ver nos dois, na vítima e no homicida, tens que ver quem é, que fatores é que existem em cada um deles que possam ter levado a que uma banalidade se transforme num ato de 4 tiros no corpo de alguém em praça pública. Certo, eu não estou a discordar nada disso. Ora, isso é uma interpretação. E esse exercício que tu tens de fazer, não é? Tens que ver o que é que se passava com aquele homenzinho para ele sentir necessidade de ir atrás do outro fulano. Pedro, a quem compete fazer esse trabalho? Agora a polícia, não é? Naturalmente. Agora a polícia. E mais quem? Mas vamos lá ver, a sociedade civil tem que refletir acerca disto. Espera, quem é que tem a competência para fazer essa avaliação? E bem, a polícia e uma avaliação psicológica. Claro. Claro? Ok, então estamos de acordo. Claro. Eu não estou a dizer... Tens que ver o que é que fez esta pessoa. Na minha opinião, eu não tenho que ver. Algum critério de ódio haveria numa pessoa para tornar um ato banal como um cão me incomodar num motivo para homicídio. E para mim, esse ódio pode perfeitamente ser um ódio racista. Claro que pode. Ser estar completamente ao lado. Claro que pode, e eu não estou a discordar. Eu não estou a discordar disso. Repara que eu não estou a discordar do que possa ou não ter sido. Eu não estou a discordar nada disso. O que eu estou a dizer é, existem entidades que têm competências para fazer a avaliação, que é a polícia e uma avaliação psicológica ao sujeito. Neste caso, que matou. E, eventualmente, avaliar o sujeito que morreu, apurar as circunstâncias. E, mediante essas conclusões, aí sim, eu, enquanto cidadão, opinarei. E o que está a acontecer, porque eu não estou a dizer que é ou não é racismo. Eu não estou a dizer que a coisa deve ser interpretada como racismo ou não. O que eu estou a dizer é, a coisa tem um momento. E a não ser que seja uma coisa óbvia, como aconteceu, por exemplo, no Bairro Alto, era Jacinto, mas era qualquer coisa assim parecida. Adiante. Bom, não interessa. Aquele sujeito que morreu no Bairro Alto pela mão de neonazis. Que é uma coisa óbvia no seu desenrolar da ação, não é? Que é um grupo de neonazis que se pega com Pronto, mas aí já não é, aí o que está em causa é um crime em que efetivamente racismo. Não, e é persecutório, percebes? Existe uma ação concertada persecutória de raças ou que tenha um intuito de eliminação ou afastamento de outras raças ou de preponderância perante essas outras raças, seja o que for, isso é completamente diferente. Um crime não tem que ser de natureza racista. Para ser de natureza racista, não tem que ser marcadamente racista. O que eu quero dizer é... Não tem nada. Tem, porque repara, uma coisa foram esses fulanos que são neonazis, porque tem que haver um encadeamento de ação. Uma coisa é um grupo de neonazis, espera, deixa-me acabar. Um grupo de neonazis que tem já na sua natureza o ímpeto, não é? Para se livrar de coisas, de corpos estranhos. Parecem anticorpos que estão-se a livrar de vírus e de bactérias no nosso corpo. E outra coisa foi como aconteceu lá no Norte, alguns aí perto de ti, que agora não me lembro do sítio, em que um bando de idiotas... em Bragança, com o puto. É perto, sim, exatamente. Mas tem exatamente a mesma coisa, João. É exatamente o mesmo que eu te digo. Eles não foram idiotas por causa da raça. Foram tão longe como foram por causa da raça. E vou-te dar um exemplo, se calhar para perceberes a minha tese, vou-te dar um exemplo. Um homem que pratique violência doméstica sobre uma mulher. Sim. E a mulher
Se for um homem, já não ele chega à casa e a mulher vira-se para ele e diz assim: epá, ele diz qualquer coisa e ela, não sejas estúpido. E ele, cacetado fortemente, porque não tens nada que me chamar estúpido. Uhum. Esse mesmo homem vai para o café a seguir e está lá com um grupo de pessoas nesse café. E há um qualquer que na conversa lhe diz assim: pá, não sejas estúpido. E ele sente exatamente o mesmo tipo de raiva interior, de falta de controlo que lhe fez bater na mulher, só que o critério mental de supremacia, de predomínio, que o fez bater com toda a facilidade na mulher, ali não lhe dá origem a esse comportamento. Porque o problema não estava no facto de ser mulher. É relevante, João. O destinatário do comportamento é relevante. O problema aí não estava em ser mulher. Esse gajo, se o cão fosse meu, muito provavelmente chamava-me estúpido e não sei o quê, não sei mais, e esta porcaria destes gajos com os cães e tal. Mas se calhar não ficava na cabeça dele a pensar: isto nós tínhamos era que limpar esta gente daqui do país e mandá-los para a terra deles, não sei o quê. E vou já começar por isso. Eventualmente. O trigger, não é? Foi o cão. Mas o fundamento, se calhar até pode ter sido a raça. Se calhar. E tu não tens que fazer. Não sabemos exatamente. E precisamente por essa palavra já disseste agora. Isso foi um bocado a minha intervenção inicial acerca deste tema. Precisamente por esse não sabemos, é que acho que todos os partidos que cavalgaram em cima desta história, e todas as associações, e toda a gente, e todos os meios de comunicação social, designadamente a Cocó TV, que cavalgou em cima de racismo fora de tempo, não é? Não pode fazer, porque eu não estou a condenar, eu não estou a dizer é ou não é. Repara, eu não estou a dizer, eu não estou a fazer um juízo de valor. O que eu estou a dizer é... Só para mudar radicalmente... O que me lixa é que quem vai cavalgar em cima das cinzas vai ser o partido... Sim, são sempre os mesmos. É o André Cocó que vai cavalgar. E isso irrita-me solenemente. E é um péssimo trabalho que os partidos de esquerda fazem pela democracia e que fazem pelas comunidades, sobretudo pelas minorias. É um péssimo trabalho que não me representam nesse aspecto, porque só dão peso e engrossam as filas da extrema-direita, nomeadamente o partido do André Cocó. Cada vez que é SOS Racismo, cada vez que o Partido Livre, cada vez que o Bloco de Esquerda, o PCP acho que ainda não disse nada, se montam em cima destas histórias de racismo, antes sequer de haver uma conclusão de qualquer tipo de autoridade, antes de saber causas sequer, só estão a fazer um péssimo trabalho à democracia, estão a engrossar as fileiras dos partidos do André Cocó. Sim, não, é assim. Eu percebo o que tu dizes, mas se neste momento em que a causa antirracista está com uma espécie de um ímpeto extra, se neste momento não cavalgamos isto e não não aproveitamos para denunciar as situações em que o racismo possa ser fundamento para a prática de um crime, também nunca o faremos. O que eu te digo é, as motivações não as sabemos, não sei se as chegaremos a saber, sei que o velhote certamente não estará bem para alguém com a idade dele que devia estar muito bem resolvido fazer uma coisa destas. De qualquer maneira, acho que é perigoso fazer este aproveitamento, mas tem de algum modo de haver o alerta. E acho que temos que começar, principalmente aqueles que têm voz ativa na causa pública, têm que começar a distinguir racismo o racismo latente, o racismo que acaba por fundamentar o nosso comportamento dos atos ou dos crimes em si mesmos. Porque senão o que é que nós vamos? Vamos entrar em discussões técnicas e nestas discussões técnicas a causa pública não ganha nada, porque assim, o que motivou foi o cão, não foi o cão, o indivíduo procedeu bem ou mal, e quase parece que estamos aqui a arranjar. O cão é tipo a justa causa do homicídio. O velhote até o matou por causa do cão, quase como se isso fosse um fundamento. E ainda vamos ver aí algum grupo de defesa animal a dizer não abatam o cão que não tem culpa nenhuma, uma coisa assim do género.
acho que era muito importante, sinceramente, começarmos a discutir o problema do racismo endémico à parte do crime. Não falarmos em racismo só quando há crimes. Porque é o que nós estamos a fazer. Nós só falamos em racismo quando há crimes. E sairmos daí. Irmos para o racismo no comportamento normal da sociedade, no cotidiano. E não quando morre não sei quem, quando enfim, as coisas do costume. Vamos fechar isto? Vamos. Eu concordo com a tua análise final. Portanto, acho que... Muito bem. Aliás, acho que nem se devia falar do tema em qualquer tipo de crime ou qualquer situação. Acho que o problema é percebermos que há um problema, uma redundância. Há que perceber que temos um problema social, como eu tinha dito logo no outro tema anterior, que até, boa parte das vezes, tem espaço próprio, não é? Espaço físico, e portanto é perceber que temos um problema e procurar como é que vamos resolvê-lo e passar por aí. Em vez de estarmos à espera que aconteça uma desgraça, porque isto só funciona com desgraças. Começar a analisar se o racismo, lá está, é um mal endémico, está presente e disseminado pela sociedade, começar a observá-lo e a estudá-lo e a tratá-lo, não apenas em associações em causa própria. Sim. Não apenas em SOS racismo ou outras coisas do género. Haver um observatório especializado para as questões do racismo, em que estejam presentes forças de segurança, a ordem dos psicólogos, a organização, a sociedade civil, para que situações como aquela que aquele senhor enfim, transbordou imediatamente por ter sido incomodado por um cão, não se transformem em situações em que estamos a discutir qual o peso do racismo no ato. Fazermos antes disso, combatermos pela educação, pela ação social, e não esperarmos que haja alguém com 4 balas no peito para o fazermos. Ok. Fechamos? Fechamos. Bem, obrigado por esta conversa. Foi muito fixe. Obrigado a quem nos viu e ouviu. Na próxima semana, muito provavelmente, já estarei na moraria. Mas não eu. Mas não eu. Para a semana já estarei em versão veraneante. Portanto, vamos deixar isto em stand-by. Haverá ou não, será sempre uma surpresa. Vamos ver os temas da semana. É? Um abraço a toda a gente. João, um grande abraço para ti. Obrigado por esta conversa. As ótimas férias, é? E para ti também. Tudo bom.